Quer fazer uma revisãozinha rápida sobre os carboidratos? Vem comigo em mais um vídeo do canal. Olá, seja bem-vindo. Este é o canal Ensinando a Nutrir, um canal onde eu, professor Wesley Santana, falo um pouco sobre a nutrição e como você pode se preparar para provas e concursos. Hoje iniciaremos mais uma série de vídeos no qual abordarei em minutos rápidos sobre uma revisão de carboidratos, proteínas, lipídios e as fibras. Assuntos básicos, mas que são cobrados nos concursos. Então, o que você precisa saber sobre carboidratos para levar para a sua prova? Lembrando, são substâncias constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Muito cuidado aqui, porque se por acaso a banca disser que os carboidratos são formados de nitrogênio, é falso. Qual é o único nutriente que é formado, que tem nitrogênio na sua composição? As proteínas, os aminoácidos. Então, se a banca falar que tem nitrogênio no carboidrato, é falso. Também podem ser chamados de glicídios ou hidratos de carbono, ou açúcares. Coisa básica, cada grama de carboidrato fornece 4 calorias, mas o básico também pode nos confundir. E uma das coisas que as bancas mais cobram é isso aqui. O carboidrato, ele serve como reserva de glicogênio no fígado e nos músculos. Isso significa que o nosso excedente de carboidrato, aquilo que o nosso corpo não utiliza no momento em que consumimos, é armazenado sob a forma de glicogênio. Então, o glicogênio nada mais é do que a nossa reserva de carboidratos no corpo. Quais são os dois órgãos que reservam o carboidrato? O fígado e os músculos. O fígado em maior quantidade, os músculos em menor. O que você precisa saber sobre digestão e absorção de carboidratos? Onde começa? Primeiro, na boca. Toda vez que você ingere um carboidrato, essa digestão começa na boca com a ação de uma enzima chamada alfa-amilase salivar, também conhecida como pitialina. Então, onde começa a digestão dos carboidratos? Na boca, com a amilase salivar. Depois dessa digestão, continua no estômago com a ação do ácido clorídrico e dos movimentos gástricos. E quando ela chega no duodeno, ela vai receber a ação das enzimas pancreáticas. Então, o pâncreas, ele joga as enzimas por meio do suco pancreático, uma enzima poderosíssima aqui para a digestão dos carboidratos, que é a amilase, dessa vez, pancreática. Dica para a prova. Qual das duas amilases é mais forte? Com certeza a pancreática. A amilase pancreática é muito mais forte do que a amilase salivar. E, por fim, lá no intestino, a gente tem a ação de 3 enzimas principais, entre outras. A ação da sacarase, maltase e da lactase. A gente vai aprender mais sobre a ação delas agora. Então, para entender as enzimas, a gente precisa lembrar dos monossacarídeos. Quem são os monossacarídeos? São as menores unidades dos carboidratos. Imaginem uma parede inteira. Cada tijolinho daquela parede faz parte da construção dessa parede. Então, o carboidrato é uma parede inteira e cada tijolinho daquela parede seria um monossacarídeo. Nós temos 3 monossacarídeos principais: a glicose, a frutose e a galactose. Então, a digestão dos carboidratos ela vai gerar esses 3 monossacarídeos que serão mais fáceis de serem absorvidos e utilizados pelo seu organismo. Além dos monossacarídeos, a gente também tem os disacarídeos. No caso, a maltose, ela é digerida pela maltase. Ose é o carboidrato, ase é a enzima. A maltase, ela quebra a maltose em 2 moléculas, 2 de glicose. A lactose é também um disacarídeo. Ela é quebrada pela lactase em 2 moléculas, uma de glicose e outra de galactose. Aqui no canal eu também tenho um vídeo que eu falo sobre intolerância à lactose e explico melhor esse processo de quebra e esse processo de consumo da lactose dos intolerantes. E por fim, a sacarose também é um disacarídeo e ela é quebrada pela sacarase em glicose e frutose. Então, tudo que termina em ase é enzima, tudo que termina em ose é
de sacarídeo ou monossacarídeo. E os polissacarídeos são os carboidratos mais complexos, ou seja, grandes uniões de carboidratos que, quando juntos, formam unidades maiores. Unidades de monossacarídeo juntos, que quando se ligam formam unidades maiores. Aqui a gente tem o amido, de fontes vegetais, o glicogênio, de fontes animais, a celulose, todos são exemplos de polissacarídeos. O que também é necessário saber para sua provinha de concurso de residência sobre carboidratos? Índice glicêmico. O índice glicêmico é um indicador de velocidade da transformação do carboidrato em glicose, ou seja, qual é a velocidade que você come aquele carboidrato e ele é transformado em glicose? O quão rápido um alimento que você ingeriu consegue aumentar a sua glicemia sanguínea? Esse é índice glicêmico. Alimentos ricos em carboidratos, eles diferem em sua capacidade de elevar a glicemia. Nem todo carboidrato eleva a sua glicose sanguínea de forma semelhante. Eles possuem diferenças, né? De acordo com a digestão e com a absorção. Que a gente pode explicar da maneira como vemos no gráfico agora. O índice glicêmico alto é aquele que leva menos tempo para ser metabolizado. Então, você come, todos esses aqui iniciam do ponto de ingestão. Quando você come, o carboidrato de índice glicêmico elevado, ele dá um pico muito grande de uma vez só. Já o índice glicêmico baixo, ele tem uma elevação menor e ele persiste na sua corrente sanguínea por mais tempo. Que alimentos têm mais índice glicêmico alto? Aqueles com açúcares simples, por exemplo, sacarose, doces. E os alimentos de índice glicêmico baixo são aqueles que contêm mais fibras na composição, mais gordura, mais proteína. Então são aqueles que não elevam tanto a glicemia como um carboidrato simples. Consumo elevado de carboidratos pode te levar a hiperglicemia, não necessariamente uma diabetes, mas uma hiperglicemia, uma glicosúria, que é a glicose na urina. Não é normal eliminar glicose na urina. Se está eliminando, vamos investigar por quê. E o armazenamento, você acaba armazenando esse excedente de glicose sob a forma de glicogênio e triglicerídeos no seu corpo. E por acaso você consome menos carboidrato, você tem hipoglicemia com tontura, fraqueza, dores de cabeça, você diminui as suas reservas e você entra num quadro de desnutrição. Então percebam que nem o consumo elevado, nem o consumo baixo de carboidrato tem resultados benéficos. E como foi cobrado os carboidratos nos concursos? Este é recente, da FGV, da Prefeitura de São José dos Campos, que diz o seguinte: paciente ECS, as iniciais dele, 35 anos, procurou o serviço de nutrição com o intuito de perder peso e melhorar seus parâmetros bioquímicos, sobretudo quanto ao perfil lipídico. Após a avaliação nutricional completa, foi determinado o valor energético de 1.500 calorias por dia. Considerando que 50% do VET são referentes aos aportes de carboidratos, a quantidade desse macronutriente que deve ser ingerida diariamente é, uma questão que, embora pareça, nossa, que difícil de resolver, não é. Sabe por quê? Ele te dá um valor muito fácil de calcular, que é 50%. 50% de 1.500 é exatamente a metade. Qual é a metade de 1.500? 750 quilocalorias. Então, 50% do VET será de carboidratos, ou seja, metade de 1.500 calorias virão de carboidratos, no caso 750. Mas percebam que não é isso que a banca quer. Ela não quer saber a quantidade calórica, ela quer saber a quantidade de gramas. Super fácil. Divide essa quantidade por 4, porque cada grama de carboidrato tem 4 calorias. Esse resultado a gente vai encontrar como 187,5 gramas, letra E. E assim a gente finaliza a nossa revisão rápida sobre carboidratos. Em breve virão novos vídeos no canal. Curta, compartilha, siga lá no Instagram e bons estudos!